Vamos abrir as nossas Bíblias, ou os aplicativos também. Salmo 51, leremos do verso 10 ao 12. Começamos hoje uma série no livro de Salmos, e o primeiro texto que vamos tratar dessa série é esse Salmo 51, do verso 10 ao 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, clamamos para que o Senhor fale aos nossos corações neste momento. Já agradecemos, já adoramos, já bendizemos, já confessamos, já intercedemos nesse culto, mas precisamos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, que ela, Deus, comunique aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus, amém. Dia 24 de dezembro, dia de festa, muitas famílias se reúnem, aquele banquete maravilhoso, e aí vem o dia 25, dia 25, o banquete é o que sobrou, uma comida francesa, restaudante, e a gente então ali no dia 25 celebra mais ainda um pouco o Natal, e chega dia 26, entramos naquele processo de pensar no ano seguinte. Bom, agora essa semana, a última semana do ano, eu tenho que projetar quais serão os meus grandes desafios para 2022, e foi exatamente isso que eu fiz. Dia 26 eu estava sentado pensando o que eu preciso mudar para o novo ano. E nesse processo de reflexão, me veio uma questão na mente. Eu preciso olhar para trás, fazer uma retrospectiva e ver quantas vezes eu mudei nas propostas que eu já fiz nos últimos anos. E eu descobri que eu acho que mudar mesmo, nenhuma vez, E eu resolvi jogar essa pergunta nas redes sociais através de uma enquete. Esse não foi um trabalho altamente científico, não é um trabalho acadêmico, mas foi uma pergunta que estava me angustiando e que eu queria compartilhar com as pessoas. E 322 pessoas responderam a minha enquete. Eu quero pedir ao pessoal da transmissão que coloque aí, por favor. Pronto, foi essa. Opa, a anterior. A pergunta era... Tem uma pegadinha, eu estou sentindo uma pegadinha aí. Você se lembra de alguma decisão feita na virada do ano que mudou toda a sua vida? 78,26% disseram que não se lembram, e eu estou dentro aí, respondi não. E outros 21,64% disseram que sim, que já tomaram uma decisão na vida e que essa decisão na virada de ano durou por todo o ano. E com isso, irmãos, nós percebemos que a maioria esmagadora, 80% praticamente das pessoas, fazem promessas e não conseguem cumprir durante o ano. Isso é natural. E aí eu fui investigar qual a razão de não mudarmos quando a gente promete, quando a gente faz o compromisso, quando a gente diz agora vai e não vai. O próximo slide, ele fala um pouco, sobre o sistema do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é formado por crenças e valores. Eu e você. Para você ter uma ideia, muito antes de você nascer, provavelmente a sua mãe já projetava como você seria, como queria ter um filho, como ia criar esse filho. Nós somos assim. E aí, você chegou, essa projeção toda já veio sobre você, algumas coisas funcionaram, outras não, mas os seus pais passaram muitas crenças, muitos valores para você, e você foi assimilando aquilo. Só que você também tem personalidade própria. Certas coisas que os seus pais passaram, você não concordou, deletou, acolheu outras, e aí você tem um outro elemento chamado sociedade. A sociedade também passa para nós valores, a gente assimila esses conteúdos e nós então criamos uma pasta no nosso cérebro, ou várias pastas, com crenças e valores. Poderíamos aprofundar aqui nesse tema. Tem um autor, talvez um dos principais do mundo, que vai trabalhar sobre crenças, Rokeash,
vale a pena você pesquisar e estudar um pouco sobre isso. Ele vai dizer que as crenças elas têm 5 níveis de profundidade, então não vamos tratar todos aqui, mas as crenças primitivas são aquelas que você não abre mão delas em hipótese alguma. Tem outras crenças, e esse sistema de crenças e valores que nós temos no nosso cérebro, que nós construímos ao longo da vida, estabelece aquilo que para nós é importante ou aquilo que para nós não é importante. E aí nós entendemos que esse sistema de crenças e valores controla não só a nossa razão, controla também a nossa emoção e controla também a nossa vontade. E aí você tem, às vezes, na virada de ano, o que acontece? O seu cérebro solta um comando: você precisa emagrecer. Claro que isso não serve para mim. Todo ano, esse comando é transmitido pelo meu cérebro. Você precisa emagrecer. A razão diz, mas olha que injustiça. O compromisso é num dos dias que o cardápio é o melhor, que é o cardápio da virada do ano. É injusto. Aí você fala, não, então não dá para começar hoje, porque hoje, né, eu estou celebrando. Aí amanhã é o dia 1º. Pô, dia 1º você vai começar o ano regulando a comida, não é? E aí você vai na nutricionista ou no endócrino e ele fala assim, não, sabe o que você precisa aprender a fazer? Coma apenas em celebrações, em momentos especiais. O que eu descobri, minha gente? A minha vida é marcada por celebrações diárias. Eu tenho motivo para celebrar todo dia. Aí você passa ano e acaba não mudando. Ou seja, o seu cérebro dá um comando, mas as suas emoções te convencem do contrário. Olha que jogo tenso, né? E você tem também a sua vontade. E aí, essa dinâmica funcionando dentro de nós vai produzir as atitudes. As atitudes repetidas vão produzir os hábitos. Ou seja, se você tem o hábito de uma alimentação durante toda uma vida, é porque você quer no dia 31 que você vai mudar para o dia 1º? Se você tem algo que te incomoda já há muitos anos, é porque o seu cérebro soltou um comando dizendo, a partir do dia 1º isso vai ser diferente. Vai ser? Não vai ser, porque nós somos seres muito mais complexos do que imaginamos. Nós somos seres dotados de uma profunda sofisticação interna, e às vezes nós achamos que por causa de um comando as coisas mudam, e pode mudar, viu gente? Não estou aqui numa linha muito pessimista não, às vezes é possível, tanto que a nossa pesquisa, 21% ou quase 22%, conseguiram mudar através de uma decisão tomada na virada de ano. Então é possível. Só que quando você toma você consegue mudar pela sua própria força, você cai num outro pecado, que chama orgulho, né? Que aí você fala, tá vendo? Eu consegui. Você não, você faz parte dos 78%, eu estou do outro lado, eu consegui. E aí você se acha melhor do que aquele que não conseguiu, e aí é um outro problema. E surge então uma pergunta nessa manhã: a gente nunca consegue mudar? Se eu não mudo, é porque eu não mudo mesmo, e se eu mudo, isso pode me fazer sentir melhor do que o outro? O que a Bíblia vai nos mostrar é que existe sim um caminho para a mudança. Pode tirar, por favor, o slide. Existe sim um caminho para a mudança, só que nós somos seres complexos. A gente não muda porque quer mudar. Olha só, gente, quanto conteúdo eu mostrei num único slide, em 3 minutos. Nós temos crenças, valores, pensamento, razão, vontade, emoção. Pensa tudo isso funcionando dentro de você, e não é funcionando de maneira delineada não, está tudo bagunçado aí dentro de nós, né? Às vezes o seu cérebro vai para um lado, sua emoção vai para o outro, a sua vontade vai para o outro, as suas crenças e valores são confrontadas o tempo todo, e você então tem atitudes que não queria ter, você percebe que tem hábitos que não deveriam fazer parte da sua vida, e nós estamos a todo momento observando esse nosso mundo interior e tentando colocar em ordem, mas não é fácil esse processo. Por isso precisamos olhar para esse texto, que é um texto que nos convida para a mudança. Você quer mudar em 2022? Eu quero mudar em 2022. Então a gente precisa entender como esse processo vai se dar, como é possível essa mudança acontecer. Davi sabia aqui que precisava mudar. Esse salmo foi escrito por ele, num momento difícil da sua vida. O Salmo 51, o rei Davi começa humilhado.
Nós estamos tratando aqui de uma pessoa que tem poder, de uma pessoa que tem recursos, e geralmente quem tem poder e tem recursos tem muita dificuldade de aceitar um confronto e de ser humilhado. E Davi aqui se sente humilhado, e ele se prostra diante de Deus, confessa o seu pecado para Deus. Mas a partir do verso 10, que foi o verso que nós lemos, ele sai da confissão contrita para um processo de santificação. Ou seja, Davi resolve o seu problema do passado e agora ele olha para frente. É o que nós estamos fazendo aqui. Muita coisa na nossa vida não mudou até aqui, mas somos convidados nesta manhã a olhar para frente, para 2022, 2023, para o tempo que Deus nos der de vida, como as mudanças vão acontecer. E aí nós precisamos olhar para o contexto desse texto e para esse texto e entender que a mudança acontece quando, primeiro, somos confrontados. Só há mudança quando há confronto, um confronto pessoal, um autoconfronto, ou um confronto de outro para com você, ou um confronto de Deus para com você. É isso que acontece em toda a Bíblia, depois da queda. Uma vez que o homem rompeu com Deus, alguém precisa apontar para esse homem que alguma coisa, que o seu mundo interior está fora do lugar. Quando você olha ali já para os filhos de Adão e Eva, você tem Caim. Caim é alguém que Deus pede um culto, né? Eles vão cultuar a Deus e Caim oferece o melhor para Deus. Só que Deus não aceita, parece contraditório. Como pode? Deus pede o melhor, Caim dá o melhor e Deus não aceita? No Novo Testamento a gente descobre que Deus não aceitou porque o culto de Caim, que era um culto maravilhoso, era somente ali no momento, não tinha coerência com a vida de Caim. Ou seja, não adianta a gente prestar um culto bonito para Deus no domingo se isso não tem a ver com a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Foi por isso que o culto de Caim foi rejeitado, e há um confronto de Deus para com Caim. Nós temos um outro confronto também de Jonas, por exemplo, o profeta, que Deus fala para ele: Jonas, eu quero salvar Nínive, e eu vou usar você, vai até Nínive, prega o evangelho, prega a palavra de salvação, e aquele povo vai converter. E Jonas se dispõe, mas se ele se dispõe a ir para Nínive, não, ele vai para Tarsis, e Deus confronta Jonas, e de Jonas é Nínive. E Jonas então termina a sua história falando do amor de Deus para Nínive. Nós temos no Novo Testamento um exemplo, o apóstolo Pedro. Quando Jesus diz que vai ser morto, vai ser crucificado, Pedro responde para Jesus em Mateus 26, verso 33, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro diz: Jesus, ainda que todos ao seu redor pensem que você é um tropeço, para mim você nunca será. Se o Senhor morrer, eu morro junto com o Senhor. E Jesus confronta Pedro: Pedro, você está conversando fiado, da boca para fora, você vai me negar 3 vezes, jamais te negarei. Pedro, antes que o galo cante, Jesus confronta. E o que nós temos aqui é um coração de um rei que está em profundo conflito, porque o coração do rei se mostrou contraditório. Davi era um rei que andou segundo o coração de Deus por muito tempo, mas ele caiu numa cilada, e ele não identificou essa cilada, ou pelo menos como deveria, e tocou a sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas o nosso coração, irmãos, ele é assim. O nosso coração é um coração que tem um conflito permanente. A gente precisa ter. Sabe por quê? Porque o bem que a gente deve fazer, a gente não consegue, mas o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. E quem diz isso é o apóstolo Paulo. Ele escreve aos Romanos, capítulo 7, versos 18, 19 e 20. Olha o que diz o apóstolo: eu sei que nada de bom habita em mim. Conclusão boa. Nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Não é isso que a gente sente? Toda vez que a gente promete que vai mudar e não muda, eu tenho desejo, mas eu não consigo. Olha o verso 19: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero,
Já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, ou seja, a minha carne. Ele vai deixar isso mais claro quando escreve aos Gálatas, e aí ele vai falar sobre o conflito entre a carne e o espírito, e o apóstolo escreve: porque a carne milita, guerreia contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, todo cristão vive numa guerra constante interna. Nós temos o Espírito que habita em nós, mas nós sabemos o que precisa ser feito, mas a nossa carne às vezes fala mais alto. E essa guerra interna suga as nossas forças, às vezes nos desanima e até gera frustração. Porque se você tem algo para mudar, tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta um mês, tenta um ano, tenta 10 anos e não muda, em algum momento a gente se frustra. E é exatamente isso que a gente precisa pensar nesta manhã. A nossa vida para mudar, uma das formas é através do confronto. O rei Davi, ele cometeu um adultério e um homicídio. Ele deveria estar na guerra, não foi, queria descansar. E aí ele sobe no palácio, no ponto mais alto, e ele está ali, distraído, no pátio, tranquilo, relaxando. E de repente ele olha e vê uma mulher tomando banho. E quando ele vê aquela mulher, Batseba, Davi deseja aquela mulher, e ele então pede os seus funcionários para buscar Batseba, e ele tem relação com ela. Batseba se engravida. O marido dela estava onde? Na guerra. E aí o que Davi faz? Davi fala com seu comandante Joabe para colocar Urias, que era o marido de Batseba, no fronte da batalha. E o comando é obedecido, Urias vai para o fronte da batalha e morre. Ou seja, Davi comete adultério, mata o marido da mulher com quem ele comete adultério. E o impressionante da história, ele guarda esse assunto e não trata. Irmãos, do confronto do profeta Natã com Davi, ao fato, já tinha passado mais de 1 ano. E esse homem, que era um homem que conhecia Deus, era um homem que derrubou Golias, confiando e crendo que Deus poderia dar aquela vitória, esse homem que fala que Deus o ajudou a enfrentar ursos e leões para proteger o rebanho do pai, agora esse homem comete um pecado desses e ele simplesmente se cala, se silencia e continua o seu reinado como se nada tivesse acontecido. Essa é a forma que muitas vezes nós tratamos os nossos pecados. Enquanto os outros não sabem, enquanto os outros não acessam, eu continuo adulando e continuo alimentando os meus pecados internos, aquilo que eu consigo esconder de todo mundo. Só que, uma vez que nós somos chamados para viver de acordo com a palavra, essa palavra precisa nos confrontar. E ela precisa nos incomodar, e não só racionalmente. A palavra de Deus precisa nos atingir emocionalmente. E ela precisa transformar as nossas vontades. Davi teve que passar por esse processo. E como Deus fez para tratar Davi? Deus chamou Natã, o profeta. Você precisa ir lá, Natã, confrontar Davi. Natã sai, chega até Davi, marca uma audiência, chega até o rei e diz: rei, nós temos um problema no reinado. E Davi respeitava muito o profeta Natã e pergunta: qual o problema? Rei, nós temos um homem muito rico na cidade. Esse homem tem muitas ovelhas, o gado dele tem muito, o rebanho dele é enorme. É um homem muito rico. E tem um outro homem na cidade que é muito pobre, só tem uma ovelhinha. Rei, você acredita que chegou um visitante na cidade, o homem rico o recebeu, em vez do homem rico matar um dos seus animais para alimentar esse visitante, esse homem rico foi capaz de pegar a única ovelhinha do pobre e sacrificá-la para alimentar o visitante, ó rei. A Bíblia diz que Davi ficou furioso.
furioso. Quem é esse homem? Precisa ser executado. O profeta Natan diz: esse homem é você. O rei Davi podia ter qualquer mulher no reinado, mas ele foi ter relação com a única mulher de Urias, e o rei então é confrontado. Por isso ele escreve o Salmo 51 e o Salmo 32, são salmos que reverberam esse confronto do profeta para com o rei. E meus irmãos, o rei assume o seu pecado, e ao assumir o seu pecado, Deus o perdoa, ele confessa de maneira contrita. Lembrem, vocês se lembram do Salmo 32? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Ou seja, um rei que agora se reconcilia com Deus por causa do confronto. Confronto é uma palavra que a gente não gosta muito. Não gosta muito. É só uma observação, uma impressão. Você pode confirmar essa impressão ou não. Mas na sociedade carioca, a gente tenta evitar muito o confronto direto. É sempre uma articulação, é sempre uma tentativa de ajustar para que não seja necessário o confronto direto. Então, quando a gente está diante de alguém e se sentindo desconfortável, a gente cria subterfúgios para não colidir ali. A sociedade goiana é diferente. Na sociedade goiana, geralmente as pessoas falam brincando. Entendeu? Muito cuidado quando um goiano brinca. Porque ele quer te dizer, mas para aliviar o que ele quer te dizer, ele vai dizer brincando. Ele vai dizer brincando. Então agora a partir de hoje mudou tudo aqui na igreja, hein? Cuidado com os goianos. Até o Guilherme, que passou um tempo lá. É assim, Guilherme, em Goiás ou não? Ê, Guilherme, não, o cara tira 10. O seminarista o outro fica com inveja dele, fala: tirou 10, hein? Estudou, né? Fala brincando, mas pulando de inveja por dentro. Nordeste é diferente. Tem nordestino aqui? Nordeste o negócio é direto. É ou não é? Papo reto. Papo reto. Não dá a volta, não. Agora você imagina tudo isso dentro de uma igreja. Carioca, nordestino, goiano, pessoal do sul. Eu tenho a impressão, não conheço muito o pessoal do sul, mas a impressão que eu tenho é que no sul também eles tendem a ser um pouco mais direto nas suas comunicações, não dão muita volta não. Irmãos, quando nos tornamos igreja de Cristo, somos chamados a confrontar uns aos outros. Você quer saber? O confronto tem que ser direto, com amor, com respeito, mas tem que ser direto. Não tem coisa melhor do que você ser confrontado por alguém que está se derramando de amor por você, preocupado com você, mas a gente precisa falar. A gente precisa vencer a estrutura cultural que estamos inseridos nela. Eu sei que ela faz parte das nossas crenças e valores, mas a gente tem que trabalhar isso. Eu preciso que vocês apontem os meus defeitos. Vai ter fila hoje, né? Eu preciso que vocês apontem no que eu preciso melhorar como pastor e como pessoa, mais do que como pastor. Vocês precisam estar abertos. É isso que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento: exortai-vos uns aos outros em amor, é porque eu quero o seu bem. Provérbios vai dizer: é muito melhor aquele que fala para você olho no olho do que aquela pessoa que fica falando em volta. Irmãos, como comunidade de Deus, como povo santo, separado, nós somos chamados para vivermos tratando, cuidando, exortando, abençoando uns aos outros. Isso é para a nossa edificação, porque tem pecado em nós que a gente não enxerga, e a gente vai levando, assim como Davi estava levando o pecado dele, até que Deus usa Natan para confrontá-lo. E Deus pode usar você, não é para você se tornar um indivíduo crítico, né? Se tem alguém crítico aqui, deve estar se achando assim: agora o povo da igreja vai ver. Não é para você ser um aponta-dedo a todo momento, mas você tem responsabilidade pela espiritualidade do seu irmão. Nós somos responsáveis uns pelos outros,
E se nós queremos ver mudança, a gente tem que aprender a ouvir, principalmente as pessoas que nos amam. Segundo ponto. Primeiro ponto é, se nós queremos mudança, precisamos estar abertos para sermos confrontados pela palavra, por Deus, pelos irmãos. Segundo lugar, se nós queremos mudança, nós precisamos entender que ela vem de Deus. Isso é muito importante. A mudança vem de Deus. Quando o salmista começa dizendo, cria em mim, ó Deus, a ideia aí é criar mesmo. Gere em mim, produza em mim. Ou seja, uma ação divina que transforma o nosso mundo interior, as nossas crenças, os nossos valores, a nossa mente, a nossa emoção e também a nossa vontade. Cria em mim, ó Deus, faça nascer no meu coração. Essa é a palavra no versículo 10, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses, diz também, a tua presença. Cria, somente quando aparece o verbo criar, somente a intervenção divina pode mudar efetivamente a nossa realidade. Somente Deus nos restaura. A única fonte de santificação é o próprio Deus. Jesus vai tratar sobre isso na sua oração sacerdotal, em João 17, verso 17, ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O processo de santificação é de Deus para conosco. Então a mudança não acontece pela nossa própria vontade, a mudança não acontece por uma decisão mental, a mudança não acontece porque eu quero emocionalmente mudar. A mudança acontece quando Deus nos capacita para vivermos um processo de transformação, porque nós não temos força para mudar tudo que há no nosso coração e que precisa ser transformado. Pedro vai escrever no capítulo 1, verso 2 da sua primeira epístola, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito. É o Espírito de Deus que nos santifica, nós nos tornamos melhores não por uma decisão pessoal, eu vou me tornar melhor em 2022, não, nós nos tornamos melhores se o Espírito Santo de Deus nos tratar e nos ajudar nesse processo de transformação. O arrependimento, ele tem origem em Deus, é Deus quem cria esse coração puro, é Deus quem nos renova, e aí sim, como Paulo vai dizer, nós nos tornamos novas criaturas, com um espírito inabalável. E o que significa espírito inabalável aqui? Nós nos tornamos homens e mulheres seguros em Deus, resistentes em Deus, nos tornamos segundo a imagem e semelhança do próprio Deus, amamos como Ele, servimos como Ele, nos relacionamos uns com os outros baseados nos princípios que Ele mesmo estabeleceu para a sua igreja. Você quer mudança na sua vida? Primeiro, esteja aberto para o confronto, para a admoestação. Você quer mudança na sua vida? Entenda que você não consegue sozinho, como lemos no texto de Romanos e de Gálatas, a nossa carne milita contra o Espírito. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Então entenda que a mudança verdadeira, ela vem de Deus. Terceiro e último lugar, a mudança acontece quando ela é para Deus. Então não é só uma mudança que vem de Deus, é uma mudança que é para Deus e não para nós mesmos. Por isso que o salmista vai dizer, não repulses de mim a tua presença. Ou seja, eu quero ter prazer na tua companhia, Deus. Irmãos, nós só seremos transformados quando tivermos prazer na companhia de Deus, quando tivermos prazer na leitura bíblica, prazer na vida de oração. Esse é o nosso grande desafio para 2022. Não é lutarmos contra aquilo que tanto nos aflige, porque muitas vezes nós não temos força para vencer o pecado, não temos força para sobrepor as adversidades. Então o que eu faço? Eu recorro àquele que tem a força e o poder. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Deus.
do que o problema que eu tenho para enfrentar. Então eu tenho que recorrer a Ele. A minha adversidade é grande, a minha falta de confiança é enorme. Então eu só tenho uma saída: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Você quer ter um 2022 abençoado, cheio de transformações na sua vida? Não tente mudar, não. Você vai se frustrar mais uma vez. Recorra a Deus. Desenvolva a sua intimidade com Ele. O salmista Davi vai dizer lá no capítulo 68, verso 3 de Salmos: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus, e por isso eles folgam de alegria. Feliz 2022 é possível somente quando a minha mudança, ela vem de Deus e ela é para Deus. Aí sim a gente vai ter um ano melhor. O salmista ainda diz: não retires de mim o teu espírito, ou seja, Senhor, eu não vou suportar a sua ausência, eu não vou suportar ficar distante do Senhor por causa do meu pecado. Não retires de mim o teu espírito. A consciência de que o Espírito Santo de Deus é que concede para ele o poder para continuar uma vida que glorifica a Deus. Assim também nós, a nossa mudança, ela depende do poder do Espírito Santo, como Jesus prometeu em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Testemunhas aqui é martírio, ou seja, o Espírito Santo vai capacitar vocês para que vocês consigam ter uma vida transformada para testemunhar o nome de Jesus. Não vem de nós, vem de Deus, é Ele quem nos capacita, e é para a glória dEle. E isso vai produzir então alegria no nosso coração. A salvação é a fonte de alegria. É isso que o Salmo termina dizendo. E o profeta Isaías também falou sobre isso. Capítulo 12, verso 3, ele diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Meus queridos, o ano está começando. Hoje é dia 2. Eu não sei o que está na sua lista para você mudar, mas se o número 1 da lista não for aumentar a intimidade com Deus, é melhor você repensar a sua lista, porque sem a intimidade com o Senhor, nós não teremos condições de vivenciar as transformações que às vezes tanto queremos. E aí eu quero concluir esse sermão. De acordo com esse texto, a mudança acontece quando nós somos confrontados por Deus, pela palavra e por pessoas que nos amam. A mudança acontece quando ela vem de Deus e quando ela é para a glória de Deus, quando ela foca em Deus. E aí, quando nós olhamos aquele gráfico inicial, ou aqueles elementos que fazem parte do nosso cérebro, do nosso ser, as crenças, os valores, a vontade, a razão, a emoção, que direcionam as nossas atitudes, que modulam os nossos hábitos. E aí a gente quer mudar o hábito, sem entender toda a estrutura que está por detrás dele. Aí quando a gente pensa na estrutura toda, a gente diz: não vai mudar. É quando nós nos rendemos diante de Deus e falamos: Senhor, não consigo sozinho. Já tentei outras vezes. Cria em mim, ó Deus. Cria, nasça do Senhor, venha do alto um coração puro e um espírito inabalável. Acredito que esse sermão, ele precisa fechar com uma música que todos nós conhecemos, ou a maioria, que nos convida a essa transformação. É um pedido, é uma oração. E eu queria que você fizesse dessa oração, desse salmo, desse cântico, um lema para você em 2022. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Vamos cantar esse cântico?
Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, a difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, não porque não pecou. Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu do seu pecado. Eu não sei quais são as histórias aí no seu coração, na sua alma, coisas que você quer mudar, às vezes pecados profundos, que atingem crenças, valores, vontade, razão, emoção. Você não consegue mudar, não consegue abandonar. O convite de Deus para você, nessa manhã, no ano de 2022, é fazer de você um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, com contrição, com arrependimento e com uma disposição de buscá-lo a cada dia mais. Vamos orar por isso. Deus, queremos mudar, mas às vezes não conseguimos, Deus, porque existe toda uma estrutura dentro de nós que nos impede, que nos nocauteia, que nos impossibilita de uma transformação. Existem elementos na nossa alma, Deus, que nos enfraquecem. O próprio apóstolo Paulo diz que a nossa carne milita, guerreia para que não haja esse progresso, para que não haja essa transformação. Por isso, Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor, assim como o rei Davi. Nós nos prostramos aos teus pés e reconhecemos, como ensina o apóstolo Paulo, não conseguimos mudar, não temos condições de transformar o nosso mundo interior. Por isso, Deus, que a promessa feita por Jesus Cristo,
se cumpra na nossa vida. Que o poder do Teu Espírito Santo nos capacite nesse processo, para que as grandes transformações aconteçam na nossa casa, na nossa igreja, mas principalmente no nosso coração. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a buscar a presença do Senhor todos os dias desse ano, para que possamos nos alegrar na salvação, nos alegrar na companhia do grande e poderoso Deus, e dessa forma experimentarmos o milagre na nossa vida, o milagre nas áreas que nós não conseguimos mudar. Aí, Deus, nós glorificaremos ao Senhor, porque veremos a Tua obra em nós. Que o Senhor trabalhe em nossos corações e que o Senhor nos ajude nesse processo. Oramos no nome de Jesus. Amém.